Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Terça-feira, dia 19 de janeiro. Sim, mais um programa ao vivo. Ontem, excelente audiência, ficamos muito felizes. Entrevista com Graxinha, Márcio Dutra, Nova Petrópolis. Tínhamos um previsto, passou do tempo. Ele vai para um outro dia. Mas de qualquer maneira, hoje, alguém muito especial, conhecia há um tempo na viagem que eu fiz para Foz, e hoje ele é referência sim em aulas, em dinâmicas, principalmente em danças, teve na Zumba e teve em outros que nós vamos falar durante o programa, que é o Joãozinho, João Henrique. Acompanhem, hoje, terça-feira, não vou dar mais spoilers, amanhã falamos mais de futebol. João Henrique da Silva Neto é graduado em Educação Física e já trabalhou como instrutor de academia no SESC, instrutor de ginástica em várias academias na Prefeitura de Sapucaia e foi instrutor de ginástica para alunos da terceira idade e recreacionista na Unila Salle. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nesta bela noite, estamos com um convidado, como eu disse para vocês desde o primeiro programa, este primeiro bloco de 2021, que a gente mantém via online, são pessoas que eu fiz uma lista, que são dos diversos áreas e assuntos envolvendo esporte ou educação física, e que são referências na sua área. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando fui fazer um curso em Foz do Iguaçu, e jamais, na época, eu poderia imaginar o tamanho da proporção de que eu teria, que estava conhecendo a pessoa que é referência, pelo menos no Rio Grande do Sul, se não entre os melhores do Brasil. O professor de Zumba. Zumba, sim. Zumba você escutou muito nesses últimos anos. Agora, com a pandemia, um pouco menos, lógico. Mas Zumba... E esse é o meu grande amigo, que eu apresento para vocês e desejo boa noite. Boa noite, João Henrique Neto. Tudo bem? Boa noite, Claudinho. Boa noite a todos que estão nos escutando, né, nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aí participando do teu programa aí. Muito obrigado. Eu tenho um carinho também chamo ele de Joãozinho, assim como ele chamou de Claudinho, a gente chama Joãozinho, ele é bem conhecido. A gente, como já se conhece, né, já tem uma intimidade, eu já não consigo chamar ele Cláudio, para mim é muito formal. É verdade. Mas vamos lá, vamos começar, para até que o povo aqui, o João é de Sapucaia, né, mora em Sapucaia, mas olhando todo o currículo dele, a gente conversou um pouco já de bastidores, a gente sempre tem uma conversa. Como qualquer profissional, ele teve já uma vida com muitos lugares. Mas eu vou começar, João, o que te fez escolher a educação física primeiro? Então, Claudinho, é o seguinte, eu sempre fui um entusiasta da dança, né? Sempre gostei muito de dançar, sempre fui... eu não podia ouvir, desde criança, sempre ouvi uma música e já gostava de sair dançando ou ficar reproduzindo as coreografias, né? Então, isso é uma coisa que sempre me despertou. Porém, foi a dança que me levou para a educação física, né? Na época, não existiam faculdades de dança, eu acho que se existiam, eu desconhecia. Teve antes, e acho que acabou com a divisão da educação física em bacharelado e licenciatura. Pois é. E aí, porém, mesmo se tivesse, eu acho que eu optaria pela educação física por ela ser mais ampla, né? E, enfim, por te dar também esse embasamento em outros segmentos que tu também necessita para dança, né? Então, no fim, eu acabei me apaixonando, eu demorei para descobrir que era educação física que eu queria, mas foi assim, quando eu optei e quando eu comecei a cursar,
foi realmente assim um amor à primeira vista. Eu sabia realmente que aquele curso era o curso que eu queria e fui só me apaixonando cada vez mais pela área, né? Não também por causa que eu podia encaixar a dança, né, na educação física, assim como a educação física me deu embasamentos para eu poder aperfeiçoar a dança que eu queria passar, né? Então isso para mim foi a junção perfeita. Então, nossa, eu sou suspeito para falar, mas eu amo tanto a educação física quanto a dança. Certo. A gente não teve como mostrar, né? E até porque eu até não pedi para ele, mas não daria como mostrar. Mas quem vê o João dançando ou ministrando algum dos cursos, a gente vai falar no segundo bloco um pouco mais, que ele já ministrou, viria que ele nasceu, a dança nasceu com ele, ou ele nasceu com a dança, vice-versa, é uma coisa que faz parte literalmente disso. Mas o que eu fico muito feliz ao ver que, ao mesmo tempo que tu falas da dança e da educação física, a primeira resposta que tu me deste lá em Foz não foi falar da dança. E olhando o teu currículo, foi um trabalho que tu, além que tu exerceste ali em Sapucaia, na prefeitura, tu também teve um estágio lá atrás, foi com a terceira idade. Tu falavas, Sim, tu fazias um trabalho específico com terceira idade. Também é uma paixão sim, tua? Isso? sim. Aí, dentro da educação física, né, Claudinho, a gente vai descobrindo, como eu te falei antes, a educação física ela é muito ampla, né? Ela tem muitas vertentes. E o profissional, ele vai se identificando com algumas, né? Obviamente, eu fui me encaminhando para o lado da ginástica, né? Por causa da dança, mas também eu me apaixonei muito por trabalhar com o público da terceira idade, né? Isso para mim foi crucial. Até hoje eu trabalho com esse público, né? Tanto no SESC quanto fora dele, porque para mim foi algo assim que como é que eu vou te dizer? Me despertou algo que eu disse assim, não, é aqui que eu vou me encontrar, é aqui que eu já me encontrei e é aqui que eu quero ficar, entendeu? Então eu acabei que a terceira idade para mim, os 60 a mais, né, que hoje em dia é o termo que mais está se usando, é um público que eu tenho um prazer imenso de trabalhar, a troca que a gente tem. Enfim, eu comecei Questão o meu primeiro afetiva, né? Questão isso, afetiva, questão afetiva. muito. Eu creio que o quanto a nossa área ela é importante dentro desse público, né? Não como para todos, mas especificamente para esse, o quanto a gente pode mudar a vida da pessoa, né? O quanto muitas vezes eles estão dentro de casa achando que são incapazes e durante 40 minutos, 2 vezes por semana, numa aulinha, seja numa aula, seja do que for, né? Eles acabam descobrindo um universo que até então era desconhecido por eles, né? A gente sabe que a maioria hoje dos 60 a mais são mulheres, muitas vezes viúvas, muitas vezes com os filhos já, né, aí pelo mundo, né? Aí vem aquela síndrome do ninho vazio, vem toda uma série de fatores, com mais a questões da idade, a depressão, ela está ali na porta, e aí o que elas precisam, na verdade, é de algo que os motivem, que as motivem a sair de casa, a buscar uma melhor qualidade de vida, né? A se exercitar, a conhecer outras pessoas, que eu acho que isso também é muito importante, tu conviver com outras pessoas, a tu olhar ali para aquela vizinha que mora ali naquele teu bairro e saber que ela tem os mesmos problemas e anseios que tu, né? Então, acho que a nossa área permite esse vínculo, esse conhecimento, esse engajamento desse público, né? E nós somos esse agente de transformação, a gente tem esse poder nas mãos, né? E ainda mais, eu vou só acrescentar, eu acho que tu podes até complementar com isso, nota-se que em tão pouco tempo, a média de idade do nosso, principalmente até do brasileiro, né, cresceu muito rápido. E a tendência é que Muito. eles, por isso esse teu termo 60 a mais,
The Voice mais, né? Tá mudando, tá exatamente. mudando, né? Tá mudando. Tá mudando, então, porque as pessoas estão indo mais, né? Mais tempo. E elas precisam de momentos sociais, recreativos, lúdicos. E isso que tu acaba proporcionando, né? Exatamente. A gente vê que hoje em dia o perfil de alguém com 60 anos é muito diferente do perfil de alguém com 60 anos nos anos 70, nos anos 80, vamos botar aí, né? Porque antigamente, há um tempo atrás, não digo nem antigamente, né? Digo há um tempo atrás, Não, uma pessoa com 60 anos ela estava fadada à morte. Anos 80. A pessoa com 60 anos ela estava fadada à morte, ela já estava, vamos botar aí, ela já estava, já tinha cumprido tudo que ela podia fazer aqui né, na sociedade. Agora ela era considerada uma pessoa já incapaz na sociedade. E hoje em dia, as pessoas de 60 anos estão no mercado de trabalho, elas estão ocupando os espaços de lazer, elas estão sexualmente ativas, então elas estão frequentando academia, espaços, enfim, os 60 a mais, eles estão por tudo e estão fazendo isso com qualidade de vida. Então, a gente tem sim que dar um olhar especial. Se o governo, se os governantes não tiverem um olhar especial para esse público, que, como tu mesmo mencionaste, a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Antigamente, tu tinha uma perspectiva de vida era 60 anos a média, agora já está em 76. Né? Então, a gente está assim, poxa, em 20, 30 anos, tu aumenta em 15, 16 anos a expectativa de vida, alguma coisa aí está acontecendo. A gente tem que ter um olhar especial. Eu não digo nem pelo sentido de mercado de trabalho, porque isso é algo que vai, com certeza, esse mercado vai absorver esse público. Mas para a gente também proporcionar e conviver de uma maneira harmoniosa com esse público, né, de enxergar ele como um público em potencial, como alguém que também vai poder fomentar a economia, que vai poder ocupar todos os espaços, né? E é isso, sabe? A gente tem que ter esse olhar assim para o 60 a mais, para o 70 a mais. A população de centenários está aumentando também muito, né? Antigamente tu via falar uma pessoa com 100 anos, tu dizia assim, meu Deus, né? É algo muito raríssimo. Hoje em dia tem várias pessoas que estão já com seus 90 e todos, 100 anos, 100 e poucos anos. Eu vou citar, até porque o programa está indo hoje, terça-feira. Ontem à noite, antes de dormir, eu precisei ver os 5 que foram vacinados no Rio Grande do Sul, e uma delas era de 99 anos. Né? Olha aí. Que ela foi de andador, mas foi bem... queria tomar, ficou acordada, mostrando que o nível dela é dos mais altos possíveis, né? E Claudinho, isso é muito, muito. A gente tem que ter uma certa consciência da relevância dessa atitude de vacinar alguém com 99 anos, porque essa pessoa ainda está lúcida, está orientada e está consciente, né? Então, tipo assim, em outras épocas, por exemplo, de repente as autoridades dizem, não, para que vacinar uma pessoa de 99 anos? Ela já está numa idade muito avançada, né? Mas não, uma pessoa de 99 anos, ela ainda tem uma perspectiva de vida, né? Ela ainda pode viver, ainda que seja mais 5, mais 10, mais 2, mas ela ainda tem uma perspectiva de vida, né? Antigamente, uma pessoa de 99 anos, a gente já dizia assim, meu Deus, né? Tá fazendo hora extra. Hoje em dia não tem mais isso, né? Sim, todo mundo tem o seu devido tempo e com a sua qualidade de vida, né? Pô, uma pessoa com 99 anos tomar uma vacina, quer dizer, pô, ela tá se imunizando para continuar vivendo a vida dela com 99 anos, né? Isso é algo que a gente deve prestar muita atenção e deve valorizar, né? Perfeito. Vamos aos nossos comerciais, retornamos com a grande entrevista com o João e vamos falar da Zumba no segundo bloco.
A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Vale TV, canal 14 NET, Facebook e YouTube da Vale TV. Hoje, meu amigo João Henrique, o Joãozinho, agora sim vamos tocar naquilo que referenda ele muito, se não o melhor, um dos melhores do Rio Grande do Sul, que é na Zumba. João, o que me dizes? Como tu conheceu a Zumba e como é que tu te apaixonou por ela? Então, Claudinho, a minha relação com a Zumba, ela foi assim, eu meio que caí de paraquedas, né? Não foi algo assim que eu busquei, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa academia, isso lá nos idos de 2012, e nessa academia tinha aulas de Zumba, né? Porém, em 2012, a Zumba era pouquíssimo conhecida no Brasil, acho que principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E aí, só que algumas pessoas, inclusive a academia que eu trabalhava, ela usava o nome de Zumba, mas dava uma aula de ritmos comum, como qualquer outra aula, né? E eu dizia assim, aí eu fiquei perguntando, eu olhava que eu assistia aquela aula e eu dizia assim, mas essa aula para mim, o que tem de Zumba? Para mim ela é uma aula de ritmos, porque tocava funk, tocava axé, basicamente esses ritmos. Porém, eu acho que eles utilizavam o termo Zumba para ter um diferencial, mas não utilizavam a essência mesmo do que era Zumba. Bom, enfim, e nessa época eu trabalhava nessa academia com as modalidades de hidroginástica e natação, né? Eu não era da parte ainda da dança. Porém, né, eu sempre fui uma pessoa que, como eu te comentei antes, eu sou uma entusiasta da dança, então lá na academia, quando tinha uma oportunidade, eu estava sempre dançando, eu incluía muito as danças nas minhas aulas de hidroginástica, né? Fazia, adaptava movimentos de hidroginástica com movimentos de dança, então os meus gestores, na época, percebiam que eu tinha essa tendência, essa inclinação para dança, né? E também, na época, eu também trabalhava com dança de salão, mas não na academia, fora dali. E aí, um dia, a professora lá de Zumba, na época, ela saiu da academia, e aí a minha coordenadora me convidou para assumir as aulas de Zumba. Ela disse, João, acho que tu tem um perfil, só que assim, eu quero que tu primeiro entenda o que é a Zumba, para tu poder dar a aula de Zumba realmente, como é que tem que ser. Aí ela me deu aquele kit da Polishop que tinha na época, né? Vendiam na porque época. Porque não tinha curso de Zumba, não existia aqui no Brasil ainda, né? E aí eu peguei aquele material, assisti, ela me deu uns CDs lá para eu ir separando algumas músicas, para eu montando a minha... Ela disse, tu tem um mês para montar uma aula de Zumba assim, assim, assado. Tá, comecei em casa, comecei a pesquisar, comecei a ver. O que me atraiu muito na Zumba foi, por exemplo, que ritmos que eu trabalhava na dança de salão, agora eu poderia trabalhar de uma maneira individual, sem eu precisar ter um par para eu dançar. Isso, para mim, foi uma das coisas que me atraiu bastante. E aí foi que eu comecei chegou o fatídico dia que eu ia dar a primeira aula de Zumba, né? E já tinha a turma ali mais ou menos, né, me esperando, que era uma turma pequena, inclusive.
Só que essa turma de 10 alunos, a primeira aula foi ok, foi tranquilo. Aí de 10 começou para 15, começou para 20, quando veio a turma já tinha 30 e poucas. E aí surgiu o primeiro curso de Zumba em Porto Alegre, porque já tinha tido um em São Paulo, que eu não pude ir, mas em Porto Alegre eu fui o que fez o primeiro curso que teve aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente foi, me lembro que eu fiz o curso, fiz o treinamento, e aí eu comecei a aplicar, comecei a estudar, aí as aulas começaram realmente a bombar, porque a Zumba deu esse boom lá nos idos de 2013, mais ou menos, 2012, até 2014, 15, a Zumba foi assim, foi onde o Brasil descobriu a Zumba, né? Agora a gente está num platô, mas eu me lembro que a gente teve assim, uma explosão muito grande, né? E aí foi, Claudinha, aí começaram, a minha gerente na época, ela já tinha feito cursos de, ela também é formada em educação física, e ela já tinha feito cursos de Zumba, outras modalidades da Zumba, fora do país. Então ela era, na época, a instrutora mais licenciada, assim, tipo, mais certificada, acho que do Brasil, porque ela tinha feito cursos que ninguém tinha feito, tipo Zumba Gold, que é Zumba para terceira idade, Zumba Kids, que é Zumba para criança, Aqua Zumba, Zumba Step, né? E eu tinha feito só o básico, que é o curso da Zumba básico. E aí as minhas aulas começaram assim, tipo, a ter 40 alunas, 40 e poucas alunas. E aí um dia nós começamos a estudar, mas aí eu vi que realmente ali eu estava me descobrindo, que estava legal, que estava bacana. E aí foi que as coisas começaram a acontecer. Aí na época, o dono da academia, ele falou e disse, João, tu não quer fazer uma certificação fora do país, da Zumba? E aí eu falei, eu gostaria, né? Mas por enquanto eu não tenho condições financeiras e tal. Daí ele falou, não, mas a academia vai te bancar para te fazer a certificação da Zumba em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aí opa, né? Aí eu vi que algo estava acontecendo, né? Eu vi no currículo aqui, daí tu foi lá e fez o curso de... Aí eu fui para os Estados Unidos, daí eu não tinha ido nem ali, Claudinho, não tinha ido nem ali pro Uruguai, né? Fazer compra em Rivera, era o meu máximo que eu tinha ido para o exterior, né? Caminhar, atravessar a rua, estar no Uruguai e voltar. Era esse meu máximo que eu tinha ido. Aí, do dia para a noite, eu estava em Los Angeles, né? Isso para um cidadão sapucaiense, né? Que, né? Da onde eu vim, enfim, com toda a minha história, isso para mim foi um marco na minha vida, né? E aí foram. Daí, o que acontece? Aí, quando eu voltei de lá, aqui na época, na região, eu era o único que tinha, por exemplo, uma certificação internacional, né, da área da Zumba. E daí, para te interromper, porque nós temos pouco tempo, tu ministraste 4 vezes na ENAPEF e mais 3 lá em Foz, correto? Correto. Como é que já foi? Enfim, essas participações assim nos cursos, né, tanto no ENAPEF quanto em Foz do Iguaçu, né, na FIEP, isso para mim foi sempre um agregador no meu currículo de bagagem, enfim, tu poder ministrar aulas por exemplo, no FIEP, que é o maior congresso, né, de educação física da América Latina, né? Isso realmente me envaideceu muito, assim, e até agradeço às pessoas que me convidam, tipo ao Fernando Saraiva, que tem o curso, que é a Convenção Cultural de Ritmos, o qual ele sempre me convida para participar, né? Ao Almir Grum, que está sempre dando esse apoio. A gente também conseguiu colocar o treinamento de Zumba dentro da FIEP, né? Coisa que fazia anos que ele não trabalhava mais com nenhuma franquia, e a gente conseguiu botar esse treinamento de Zumba lá na FIEP, né? O qual teve até agora, nesse último, por conta em modo online, mas teve, né? A gente conseguiu fazer essa ligação até entre a Zumba e
e a FIEP. E o ENAPEF, né, foi o meu primeiro congresso que eu dei aula. O primeiro. Em 2014, me lembro que o Sérgio Martini, que era, na época, o presidente lá da APF, né, ele me fez o convite e eu aceitei, e dali por diante, graças a Deus, eu me lembro que nesse primeiro ano, em 2014, a minha aula assim, foi algo que eu nem esperava, assim, o pessoal gostou bastante, teve uma boa aceitação do público. Eu me lembro que foi um dia muito tenso para mim, porque era o meu primeiro congresso que eu estava dando aula, e eu trabalhei, a minha aula era a última do dia lá. Então, tipo, a galera já está cansada, muitos já estão querendo ir embora. E aí, quando eu realmente vi que eu estava no caminho certo, era quando a galera que estava cansada na arquibancada, estava todo mundo fazendo a minha aula, os staffs que já tinham saído dos cursos, que já tinham terminado, ou estavam ali pelo ginásio, estavam todos fazendo a minha aula. Ali eu vi, eu acho que agora eu acertei, pensei comigo assim, acho que tô no caminho certo. E sem contar depois o feedback da galera, falando, nossa, João, que bacana te ver assim, que legal. Muitos colegas, como eu trabalhei muito também nesses congressos como staff, tinham muitas pessoas ali que eu já conhecia, que já fazia né? parte. Então, tipo, eu saí ali da condição de staff para estar dando aula, para mim foi algo assim que não tenho nem explicação, o agradecimento que eu tenho, né, a gratidão que eu tenho por poder participar desses congressos assim. João, infelizmente o tempo estourou, mas nós vamos ter um tempo mais para frente, daí nós vamos fazer um trio aqui, um quadro, por falar um pouco de dança, um pouco da especificidade. Claro. Tá? Mas eu queria que tivesse uma mensagem para o nosso telespectador que está acompanhando o programa de hoje, mensagem do João aí para todos eles. Então, pessoal, a mensagem que eu deixo para todos, né, é, primeiramente, muito obrigado, né, uma gratidão aí por estar acompanhando aí essa entrevista, e dizer para todo mundo que, por mais difícil que possam parecer os dias, né, a gente sabe que a gente aos poucos, a gente vai conseguir mudar tudo isso que a gente está passando, né? Eu acho que hoje em dia a gente sabe que não está difícil para ninguém, não tá fácil para ninguém, né? Algumas pessoas estão passando por muitas dificuldades, e eu acho que o principal de tudo, a gente tem que exercer hoje a nossa empatia. Eu acho que isso é o principal, né? Pensar que nós não estamos sozinhos no mundo, que por mais que as coisas não estejam tão ruins para nós, a gente tem que pensar como um todo. E desejar aí que um feliz 2021, que com certeza vai ser melhor, né, do que o ano que passou, e que, enfim, quero dizer para vocês se cuidarem, continuarem se cuidando, e que logo, logo a gente possa fazer aquelas aglomerações, né, Claudinho, que a gente tanto gosta. Algumas que a gente já esteve em grupos aí. Exatamente, né? E enfim, poder aí para a gente poder voltar àquela vida que a gente sempre gostou de ter, de poder estar perto, estar junto, né? E é isso, desejar só saúde para todo mundo aí. Beleza. João, do coração, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Hoje foi só o start, porque pelo que eu tinha preparado, foi nem a metade das perguntas. Mas né? Vamos fazer um outro com mais claro, profundo. E te agradeço. Estarei à disposição. Beleza. Esporte na TV termina assim hoje. Agradece a todos e continue com a programação da Vale TV.